Muito obrigada, doutora Patrícia, por estar aqui conosco. Não é? Obrigada a vocês, é uma honra sempre estar com vocês. Claro, doutora, nós sabemos que assim, quando o assunto é música, tem muito que se lhe diga e por isso nós a convidamos aqui, porque nós sabemos que no âmbito da psicologia também tem muito que se falar acerca desse assunto e nós sabemos que muitas são as pesquisas que tem por aí, que são realizadas, inclusive por vários sites, não é? Sobre a influência da música na cabecinha das crianças, na cabeça até mesmo do adulto, quanto mais de uma criança que está em formação. Doutora, nos diga, qual a influência da música a nível psicológico na cabeça de uma criança? Bom, a música ela influencia muito, né, como você falou, até nós mesmos, adultos, ela influencia. Imagina uma criança que está naquela fase do desenvolvimento. Então, algumas músicas, ela atrapalha aquele desenvolvimento daquela criança. Por exemplo, existe o ideal, né? Não existe o certo e o errado, existe o ideal. Mas os pais, é legal que os pais coloquem essa limitação naquela criança. Então, tá percebendo que aquela criança tá ficando mais agitada, às vezes mais agressiva? Corta. Se tá percebendo que tá fazendo um malefício, é importante cortar e colocar uma limitação. Porque a criança, ela não tem muita noção do que pode, do que não pode. Copia, na verdade, ela copia. O adulto. Ela copia, exatamente. Ela copia o que ela vê. Então, se ela tá vendo aquilo ali, uma dança, por exemplo, muito sensualizada e tudo mais, ela vai copiar o que ela tá vendo. Então, o adulto, né, os pais, eles são responsáveis para a criança para colocar uma limitação naquela criança, para dizer, olha, faz bem ou não faz bem. Mas o problema é que, ultimamente, nem os pais têm tido limite, porque nós temos visto que muitos pais também fazem esse tipo de danças sensuais, até mesmo com a criança de lado. Nesse caso, doutora, o que é que nós podemos orientar aos pais nesse sentido? Quando é os pais mesmo, às vezes é alguma coisa cultural e é a realidade dos pais, né? Então, assim, nós profissionais, a gente tem o nosso papel, né? E os pais, o papel deles é colocar mesmo essa limitação, falar, olha, é sim ou é não. E quando os pais não colocam essa limitação, o mundo é que vai colocar essa limitação. E aí é muito pior, né? Então eu acho que se eles não conseguem fazer o papel deles, vai dificultar um pouco, né? Fica um pouco mais difícil. Mas não é impossível, né? Que depois a criança cresça e entenda que não é esse caminho, e depois é a escolha da criança, né? Porque a criança até uma certa idade, ela não tem muita noção de escolhas. A partir da adolescência, da juventude, e aí depois dos 18, dos 20, nós somos já adultos e já sabemos as nossas escolhas, né? Somos conscientes com as nossas escolhas. Então, é legal ter essa consciência de escolher, né? O livre-arbítrio, a gente escolher o que nos faz bem, o que não nos faz bem. A gente vai alimentar o quê? O que faz bem ou o que não faz bem? É essa consciência, né, de alimentar. Agora, existem muitas pessoas que dependem da música para manter o seu estado emocional, digamos, que ao nível que ela precisa, que ela acha que precisa. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, a pessoa quando é ferida, magoada ou passa por trauma, geralmente mergulha nas músicas mais melancólicas ou mais românticas, e isso, doutora, também pode de alguma forma influenciar, porque não traz. Não sei se segundo a psicologia pode-me dizer isso, mas não traz nenhum benefício. Não traz benefícios. É assim, a música, ela tem a influência, né, de aumentar a nossa frequência ou baixar a nossa frequência. Sabe aquelas músicas que deixam a gente mais agitada, a gente quer dançar, a gente quer ficar mais... Tem aquelas músicas que deixam a gente mais calminho, mais, assim, sonolento às vezes. Então, assim, é aquela velha questão do poder de escolha. Eu escolher a música que vai alimentar a minha frequência. Porque, por exemplo, tem várias frequências, até mesmo em alguns aplicativos, que você coloca lá frequência para dormir, frequência para acalmar, frequência para desacelerar. Então, tem alguns benefícios, né? Tem vários benefícios, né? Então, é a gente usar ao nosso favor. A gente usar mesmo, por exemplo, pessoas que têm insônia. Tem pessoas que têm insônia, eu mesmo tenho muita insônia. E aí eu coloco a frequência lá de meditação, de frequência de músicas para dormir, para estimular aquela sonolência,
frequência, estimular o cérebro, porque a música, ela nada mais é do que um estímulo cerebral também, não só sensorial. A música é feita de ondas sonoras, não é? Sim. Então acaba que vai influenciar de alguma forma aquilo que está a se consumir. Na verdade, a música é um consumo. Você se alimenta da música, não é? Sim. De uma forma ou de outra, seja positiva ou negativa. Mas ainda focando, doutor, um pouquinho nas crianças, porque nós sabemos que o adulto, como bem diz aqui, tem o poder de escolha a partir dos seus 18 anos ou até antes, não é? Pode escolher, mas nós queremos focar nesse público que muitas vezes não tem esse poder nas suas mãos e que está ali a viver o que está a ser posto diante deles, não é? E quando se fala em música, se fala em dança. E o que mais nós vemos agora é a moda das dancinhas, que muitas não são inofensivas. Nós vemos muitas crianças que, quando fazem certas dancinhas, não demonstram nenhum problema naquilo. Vê-se pureza, vê-se ali a infantilidade da criança. Mas existem outras músicas, e estas estão disseminadas, e disso nós não podemos tapar os olhos, que são aquelas músicas de cultura sexualizada, de cunho sexual. E que nós vemos, infelizmente, crianças tão pequeninas, como nós vimos na matéria, sensualizando. Sim. Não é? Coisa horrível de se ver. Como que essas músicas, essas danças podem causar no cérebro da criança um dano para esse lado sexual. Isso pode despoletar na criança uma sexualidade precoce? Sim, sim, pode. Atrapalha o desenvolvimento da criança, né? Porque nessa idade, a criança está no seu desenvolvimento, então ela está formando aquele desenvolvimento ali, tanto cognitivo quanto mental. Então ela pode sim ser estimulada a ser mais precoce, né? As dancinhas, sim, com certeza, elas estimulam isso. Então, assim, é ter muito cuidado, sabe? Os pais precisam ter mais esse olhar mais atento, como você falou. Não é a gente fechar os olhos, não é a gente tampar os olhos e fingir que nada está acontecendo. É claro que muitas pessoas vivem disso. E tem muitas pessoas que dizem assim, ela é muito malícia, essa pessoa está com malícia, não é? Eu não vejo mal numa criança fazer isso. Ou seja, ela quer manter-se com aqueles bons olhos que, na verdade, está estampado, que não tem nada de puro naquilo, pelo contrário. Então é importante os pais terem esse filtro. Sim. Não somente, é minha filha criança, é inocente, não sabe o que está a fazer, eu não sou maldosa, não vou por esse lado. Sim. E tirando, né, que tudo começa às vezes num simples vídeo, que não há maldade nenhuma, mas eles vão puxando outros, quando um acaba, uma coisa alimenta a outra, né? E depois acabam por encontrar esse tipo de vídeos de cariz sexual, que os pais têm que estar atentos em ver o que os filhos estão a consumir. Estar mais em cima justamente para evitar esse tipo de coisas. Muito bom. É impor mais regras, né? Não é deixar por deixar. É claro que o celular, a tecnologia, ele veio para ficar, né? E ele veio para nos ajudar. Exatamente. Mas é usar para o nosso benefício, não para o nosso malefício. Então, você está vendo que a criança está atrapalhando, que tá influenciando nessa parte mais sexualizada da criança, e tá vendo que a criança está ficando mais precoce, é importante que os pais coloquem esse limite de não, essa música não é legal, isso influencia. É muito ideal, né? A gente fala que não existe certo e errado, mas existe o ideal. E aí, conforme a realidade e a cultura dos pais, eles passam isso para frente. O importante é os pais saberem que está sob sua responsabilidade. Exatamente. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui, obrigada por dividir com a gente o olhar.